A partir de hoje, esta é minha casa. Faça o que quiser. Tom me encarava triunfante, deixando um sorriso bobo surgir em seu rosto. Ele estendeu os braços largamente, percorrendo a espaçosa sala com alegria, como se estivesse dançando. A casa em que estamos agora é o lar da minha família. Meu pai era um homem rico e tinha uma paixão por sua casa como ninguém. Esta casa, a cristalização de seu zelo, vale uma fortuna de 200 milhões de reais. Meu pai construiu esta casa com amor e deixou-a para mim pouco antes de falecer recentemente. E agora, meu marido insiste que esta casa, que herdei, é dele. Será que meu marido acha que pode fazer minha herança sua? Embora eu tenha explicado que a herança é minha propriedade e ele não tem direito sobre ela, ele apenas sorriu com satisfação. Não estou mentindo. Tenho provas, se precisar. A evidência que meu marido me mostrou foi: meu nome é Duda e tenho 38 anos este ano. Trabalho online em um banco pela internet, aprendendo diariamente a importância e os riscos do dinheiro. A educação sobre a importância do dinheiro e seus riscos que recebi dos meus pais foi uma das razões pelas quais escolhi este emprego. Meus pais eram profissionais em gestão de ativos e cresci em uma família considerada rica. Desde cedo, meus pais me ensinaram estritamente a importância e o uso do dinheiro. O dinheiro é um ativo crucial que enriquece nossas vidas, e proteger esse ativo é responsabilidade de cada um de nós. Essas palavras que ouvi tanto do meu pai, até se tornaram cansativas, ressurgiram na minha mente. Mesmo com ativos em nossa família, meus pais não me davam tudo o que eu queria, pareciam querer que vivêssemos como uma família normal. Minha mesada era um pouco menor que a dos meus colegas e jantar em restaurantes sofisticados era uma ocasião rara. Durante minha infância, frequentei uma escola pública local e não uma escola particular cara, pois morávamos perto. Os rumores sobre minha grande casa e a riqueza da minha família se espalharam rapidamente devido à nossa casa luxuosa e ao extenso círculo social dos meus pais. Duda, sua casa é grande, não é? Você é rica, deve ser bom conseguir tudo o que quer, certo? Você tem os jogos mais recentes também, certo? Podemos todos ir jogar na sua casa algum dia? A verdade era que eu não ganhava tudo o que desejava e nem mesmo tinha brinquedos caros, quanto mais o console de jogos mais recente. Mas esses rumores eram comuns. Honestamente, eu não gostava desses rumores, porque achava que estava vivendo uma vida normal como todo mundo. Duda, sua família é rica, não é? Você pode me emprestar dinheiro? Na verdade, eu quebrei acidentalmente o console de jogos da Karen e tenho que compensá-la. Não tenho dinheiro agora. Catarina e eu tínhamos acabado de nos tornar colegas de classe no 5º ano. Você não falou com seus pais? Eu não posso, tenho medo de que eles me repreendam. É por isso que estou te pedindo, Duda. Eu estava preocupada que, se recusasse, poderia tornar a vida escolar estranha a partir de amanhã. No entanto, meus pais me proibiram de emprestar dinheiro. Desculpe, Catarina, não tenho dinheiro agora. Quando recusei, Catarina saiu com lágrimas nos olhos. Você recusou o pedido da Catarina, não foi? Você é rica, então empreste algum dinheiro para sua amiga. Catarina parece estar sem dinheiro agora. Fiquei me perguntando por que estava sendo envolvida nisso, mesmo não tendo nada a ver com a situação. No entanto, continuei dizendo que não poderia emprestar dinheiro porque estava sem por um tempo. Karen, que estava ouvindo minha história, disse: entendi, dinheiro é mais importante para você do que sua amiga, Catarina. É terrível abandonar uma amiga. Não há como você não ter dinheiro vindo de uma família rica. Por que mentir? Você é simplesmente a pior. Deixando essas palavras para trás, ela se afastou. O evento daquele dia desencadeou rumores maliciosos sobre mim começarem a se espalhar. Karen e Catarina começaram a espalhar mentiras sem fundamento para outros, como se eu tivesse enganado o dinheiro delas e não tivesse compensado pelo console de jogos quebrado, e assim por diante. Os professores que ouviram os rumores rapidamente entenderam a verdade e advertiram severamente as duas meninas. No entanto, isso acabou exacerbando a situação, com os rumores maliciosos das duas se intensificando dia a dia, espalhando-se por toda a escola e eventualmente chegando aos ouvidos dos meus pais, levando meu pai a visitar a escola primária. Eventualmente, ocorreu uma reunião entre os pais e a situação começou a se encaminhar para uma resolução.
Desde então, mantive minha distância das duas, ouvindo suas desculpas insinceras. Por parte delas, ocasionalmente olham e cochicham para mim, mas não me abordam diretamente. Naquele jantar, com um sorriso, meu pai me aconselhou da seguinte forma: escute, Duda, diga não firmemente, porque emprestar dinheiro é proibido pelos seus pais. Você não precisa dizer se tem dinheiro ou não. Se a outra parte insistir, apenas diga que vai perguntar aos seus pais, mesmo que seja proibido. Já tive problemas suficientes relacionados a dinheiro. Eu balancei a cabeça profundamente para as palavras do meu pai, mantendo-as em meu coração dali em diante. Depois de me formar na escola primária, reduzi as oportunidades de convidar amigos para minha casa o máximo possível e tentei focar nas qualidades internas em meus relacionamentos. Após me formar na universidade e ingressar no mercado de trabalho, evitei cuidadosamente o risco de problemas financeiros, concentrando-me em meu trabalho e investindo toda a minha energia sem deixar que outros interferissem em minha vida pessoal. Quando tinha 28 anos, conheci Tom, que agora é meu marido, por meio da indicação de um dos meus poucos amigos. Tom, um ano mais novo do que eu, com 27 anos, tinha uma personalidade honesta, falando sobre qualquer coisa desde o nosso primeiro encontro, embora parecesse cerca de 5 anos mais jovem do que sua idade. Fui atraída pela personalidade direta e alegre de Tom e, depois de 2 anos de namoro, nos casamos. O casamento foi celebrado animadamente, com muitas pessoas convidando familiares e amigos. Meus pais, que estavam preocupados comigo, que não tinha experiência romântica mesmo após os 25 anos, estavam ansiosos pelo meu casamento. Quando o casamento foi decidido, eles ficaram genuinamente felizes, fornecendo fundos e sugerindo que tivéssemos uma grande celebração. Tom concordou, dizendo que era uma vez na vida, vamos aproveitar ao máximo. Seus pais também devem estar felizes. Então, decidimos ter um casamento glamouroso, convidando muitos familiares e amigos. Cerca de um mês após o casamento, meu pai disse: não é um bom momento para convidar o Tom para nossa casa? Embora confiasse em Tom, considerando o trauma dos meus dias de escola primária, estava preocupada que sua natureza falante pudesse levá-lo a compartilhar detalhes sobre minha família com outras pessoas, potencialmente causando problemas. Depois de um mês de casamento, resolvi revelar tudo o que tinha escondido até então sobre minha família. E convidou Tom para a casa dos meus pais. Quando Tom chegou à casa da minha família, ele parou subitamente, surpreso, e permaneceu de boca aberta, imobilizado pelo encontro revelador. A família da Duda é muito rica, ele murmurou. Após a refeição e a caminho de casa, Tom estava absorvido em perguntar sobre minha riqueza e ativos, continuamente trazendo o tópico do dinheiro à tona. Eu lhe disse que não sabia muito sobre a situação financeira em casa, mas me senti inquieta por dentro. Alguns meses depois, recebi uma ligação da minha mãe: seu pai vai ser hospitalizado em breve. Hospitalizado? Isso está bem? Fiquei sem palavras, completamente surpresa. Na verdade, seu pai não está se sentindo bem ultimamente. Ele será hospitalizado para uma avaliação minuciosa. Você notou que ele não comeu muito quando você o trouxe para casa? Refletindo, lembrei que meu pai não comeu muito naquele dia e parecia um pouco emaciado. Então, tenho um favor para pedir, Duda. Os resultados detalhados dos exames estarão disponíveis neste fim de semana. Você pode estar lá conosco? Claro, mãe. Estarei lá para não se preocupar. Estava profundamente preocupada com meu pai. No sábado, fui ao hospital com minha mãe. Meu pai parecia alegre, mas de alguma forma abatido quando falei com ele. Ele me cumprimentou com um sorriso gentil e disse: Duda, desculpe por te fazer preocupar. Acho que estou ficando velho. Depois de algum tempo, o médico me informou sobre a condição médica do meu pai. Descobriu-se que ele tinha câncer no pâncreas, já em estágio 4, e o câncer já havia se espalhado por todo o corpo, tornando a cirurgia difícil. Fiquei sem palavras, e minha mãe estava em lágrimas. Porque ele sempre cuidou da saúde dele, pensava. Meu pai ouvia silenciosamente a explicação do médico. O pâncreas fica escondido atrás de outros órgãos, o que torna difícil detectar precocemente. Muitas vezes, quando é detectado, a cirurgia é difícil e o câncer é difícil de curar. Ao voltar para o quarto, meu pai falou com uma expressão determinada: desculpem-me. Quero que vocês dois vivam felizes daqui para frente. Não conseguimos conter as lágrimas ao ouvir suas palavras de resolução.
A partir daquele momento, fiz questão de passar o máximo de tempo possível com ele. Devido ao frio prevalecente, as visitas foram restritas à família, e ele sentia falta de passar tempo com seus amigos. Parecia que ele ansiava por várias pessoas visitarem nossa casa da família. Duda, mesmo depois que eu partir, por favor, valorize essa casa. Ficarei feliz se você convidar amigos e familiares, criando memórias juntos. Meu pai me confiou esses desejos. Ponderei como realizar seus desejos e tive uma ideia. Rapidamente, procurei um empreiteiro de reformas para torná-la realidade. Tom estava preocupado comigo, já que eu sempre visitava meu pai nos meus dias de folga. Na realidade, devido a um problema com a nossa casa da família, eu não confiava em Tom com informações sobre herança. A propósito, Duda, como está a saúde do seu pai? Para ser honesta, não está ótima. Isso deve ser difícil para você sozinha. Quer que eu ajude de alguma forma? Suas palavras reconfortantes aqueceram meu coração. Meus dias agitados equilibrando trabalho e visitas ao hospital me exauriram mental e fisicamente, mas suas próximas palavras gelaram meu coração. Considerando o futuro, como seu marido, gostaria de saber detalhes sobre a situação financeira do meu sogro. A propriedade é gerenciada pelo meu pai, e se algo acontecer com ele, minha mãe assumirá. Então, não há nada que eu precise discutir com você, mas dinheiro é importante. Consultei recentemente o escriba judicial e ele me deu vários conselhos. Acho melhor iniciar as discussões cedo, considerando a situação. Se algo acontecer com sua mãe também. Ouvir Tom falar sobre os ativos do meu pai e insinuar sobre a passagem da minha mãe me enfureceu e trouxe de volta memórias desagradáveis. Meu pai tem um advogado, um amigo de longa data. Não há necessidade de sua preocupação, mas precisamos ter cuidado com o dinheiro, é importante, certo? É por isso que confio nas pessoas que estão conosco há muito tempo. Você não precisa se preocupar com essa disputa. Devido à insistência de Tom nos ativos do meu pai, comecei a me distanciar emocionalmente dele. Alguns meses se passaram e, apesar da luta valente do meu pai, ele faleceu. Como resultado das discussões entre os membros da família, de acordo com o testamento do meu pai, herdei uma mansão no valor de 4,5 milhões de reais. No entanto, Tom mostrou crescente interesse na herança, apesar dos meus protestos. Ele continuou a perguntar sobre a herança e seus impostos associados. Um dia, Tom disse animado: Duda, você herdou a mansão, certo? Isso é incrível. Quando vamos nos mudar? Espere, como você sabe? Honestamente, fiquei surpreso. Ouvi a história quando conheci a prima da Duda no funeral e, por acaso, a cumprimentei outro dia. Por favor, não fale levianamente sobre assuntos importantes, fiquei magoada pelas palavras descuidadas da prima. De fato, herdamos, mas não temos planos de nos mudar, pois é grande demais para nós dois. Por que herdar se não vão morar lá? É um desperdício deixá-la vazia. Vamos viver naquela mansão e ter uma vida feliz. A família toda decidiu não morar lá. Por que decidiu isso sem me consultar, seu marido? Não entendo, expliquei várias vezes a Tom que a herança não era um bem material, mas ele não entendia. No entanto, cumprir os últimos desejos do meu pai era meu objetivo e isso era mais importante. Quando Tom começou a mostrar hostilidade em relação a mim, embora tenha comparecido ao funeral do meu pai, ele não cooperou com nenhum dos procedimentos subsequentes. Mesmo após o funeral, a família enlutada tinha uma montanha de tarefas a fazer e cada dia era uma corrida para o próximo. Eu também estava ocupada com os procedimentos da herança, os serviços memoriais e cumprimentando os amigos do meu pai. Depois de um mês, e depois 2 meses passaram desde o funeral, quando finalmente comecei a recuperar alguma calma, Tom disse com um leve sorriso ao chegar em casa: Duda, há algo importante para conversarmos. Me perguntando o que estava acontecendo, ouvi, e Tom começou repentinamente: eu mudei a propriedade da sua casa da família para o meu nome. Aqui estão os documentos legais como prova. Os documentos que Tom colocou na mesa eram papéis de mudança de nome. Fiquei lá, atônita, incapaz de compreender o significado. Mudar Duda foi um erro. Eu não percebi isso quando estávamos namorando. Embora sua família seja rica, não percebi que você era tão introvertida, tinha poucos amigos e habilidades de comunicação tão baixas e renda.
Eu aguentei porque você era tão diligente com os afazeres domésticos quando nos casamos, mas não aguento mais estar com você. No entanto, vou contratá-la como inquilina. O aluguel será baixo, mas pelo menos você pode viver na casa que seu pai deixou para você. O que será? Se você se recusar, é divórcio. Se você não quiser ser inquilina, também não tem escolha a não ser sair, e com isso, Tom me entregou os papéis de divórcio. Palavras duras foram lançadas inesperadamente contra mim, e emocionalmente retaliei: não diga coisas tão inesperadas do nada. Mudar a propriedade, você não pode fazer isso sozinho. Pedi ao escrivão judicial Alex para mudar isso para mim. Tudo bem, vamos nos divorciar. Você será quem vai se arrepender. Decidindo se divorciar e assinando os papéis do divórcio, empacotei minhas coisas e saí da casa. Eu disse a mim mesma que meu marido havia mudado devido à tentação do dinheiro. Enquanto me dirigia à casa dos meus pais, no dia seguinte, houve uma ligação de Tom. Essa casa é minha. Me dê as chaves da casa dos seus pais. Não brinque. Não é sua casa. É uma preciosa casa de família herdada do meu pai, disse eu, e desliguei unilateralmente o telefone. Embora ele fosse uma pessoa muito mais gentil quando nos conhecemos, Tom mudou como pessoa, sucumbindo à tentação do dinheiro. Fui novamente obrigada a reconhecer os horrores do dinheiro. Enquanto considerava o que fazer em seguida, de repente um alarme alto soou. Parece que o sistema de segurança da casa foi acionado. Houve batidas altas na porta da frente. Duda, você está aí? Abra, está é a minha casa, gritava Tom, tentando forçar a porta. Continuei a ignorá-lo. Justo quando pensei que havia ficado quieto, os seguranças chegaram e prenderam Tom. Abri a porta da frente e pedi ao segurança: esta pessoa é um intruso. Por favor, leve-o embora. Sou a proprietária desta casa. Mostrei o documento da mudança de nome ontem. Tive um escrivão judicial mudá-lo para mim, disse Tom, imperturbável pelos guardas de segurança. Exalava uma atitude triunfante, com uma expressão de desdém no rosto. Eu lhe disse que entendia e fui buscar um documento. Voltando da sala, entreguei a Tom uma cópia da transcrição do registro real. Olhe para isso. Esta casa foi herdada do meu pai. Claro, o registro da herança também foi concluído. Esta é uma cópia da transcrição do registro como prova. Entenda que o documento de mudança de nome sobre o qual você está falando é falso, disse eu. Tom ficou lá, sem palavras e atordoado. Escute bem, Tom. Nem mesmo um verdadeiro escrivão judicial pode alterar a propriedade sem o consentimento do proprietário. O rosto de Tom ficou pálido visivelmente. Não posso acreditar. Alex disse que era um escrivão judicial, então custaria dinheiro, mas ele cuidou do procedimento para um amigo e ofereceu ajuda. Como você o conheceu? Quando Alex descobriu que seu pai era rico, ele se aproximou de mim. Ele me aconselhou sinceramente sobre impostos de herança e distribuição de patrimônio, então eu confiei nele. Desde que você herdou, mas disse que não viveria lá. Quando discutimos, ele disse que o procedimento seria complicado, mas que poderia mudar para nossos nomes, então pedi a ele para fazer isso. Eu até paguei a ele R$ 330, expliquei. Tom fez uma careta, tentando segurar as lágrimas, mesmo enquanto falava. Então, lentamente, ele tirou o smartphone do bolso e começou a ligar para Alex. Alex, por favor, atenda. Droga, foi para a caixa postal. Tom, aparentemente incapaz de desistir, continua ligando repetidamente. Droga, não importa quantas vezes eu ligue, não adianta. Você é tão estúpido, comprando um pedaço de papel sem sentido por R$ 30. Você deveria ter pesquisado como registrar a herança e as crescentes taxas de despesas. Segundo rumores, Alex pode ser um fraudador. Ele se aproximou de outros sobre dinheiro e os enganou. Você se tornou uma pessoa ruim, Tom, mas foi seduzido pelo dinheiro. Adeus, disse eu, enquanto tentava fechar a porta. Duda, por favor, ouça. Eu estava errado. Quero recomeçar. Por favor, reconsidere o divórcio. É tarde demais para qualquer palavra agora, implorou Tom. O segurança pediu desculpas pela espera e escoltou Tom para fora. Mais tarde, reforcei ainda mais a segurança para viver em segurança na casa dos meus pais.
Também mudei os números de celular da minha tia, cortando todo o contato com Tom. Embora Tom tenha visitado várias vezes, parou de vir depois de ser afastado pelo segurança a cada vez. 3 meses depois, em um dia quente de verão, realizei o primeiro dia da memória do meu pai no nosso templo familiar. Então, uma figura familiar chamou minha atenção. Era uma figura completamente exausta, mas era inconfundivelmente Tom. No entanto, não fiquei surpresa ao ver a forma emaciada de Tom. Um amigo que me apresentou a Tom havia me dito que ele estava levando uma vida imprudente desde o divórcio. Tom, ao que parece, não conseguia desistir e queria recomeçar comigo. Portanto, ele falsamente informou seu chefe durante o trabalho e fingiu estar ausente para trabalhar, passando horas procurando por mim. Eventualmente, sua falsa alegação foi descoberta pela empresa e, mesmo que ele tenha sido submetido a advertências rigorosas, demissões e reduções salariais, Tom não mostrou sinais de arrependimento e acabou sendo demitido. Além disso, o bem-nascido Tom foi continuamente enganado por várias pessoas durante esses 3 meses, seduzido por palavras doces e conversas habilidosas. Enganado pela bondade com promessas de negócios lucrativos e conversas de reconciliação comigo, ele parece ter sido vítima várias vezes. Amigos que estavam preocupados com Tom o haviam avisado muitas vezes. No entanto, Tom, sendo influenciado pelas palavras do vigarista que falava coisas agradáveis, não conseguia confiar nas opiniões de seus amigos e, como resultado, sofreu um grande abalo e ficou isolado, sem apoio de amigos ou família. Tom, parado na minha frente, havia levado um grande golpe, tanto economicamente quanto mentalmente. O traje manchado e gasto parecia inadequado para um velório e não transmitia um sentimento de luto pelo falecido. Tom, cambaleando, prostrou-se diante de mim. Justo quando estava prestes a chamar o segurança, Tom continua prostrado aos meus pés, pedindo desculpas em voz alta, inevitavelmente chamando a atenção dos familiares presentes. Duda, me desculpe. Foi tudo culpa minha, continuou Tom, prostrado aos meus pés, pedindo desculpas em voz alta, inevitavelmente chamando a atenção dos familiares presentes. Tom, por favor, pare. Você está arruinando um dia importante para o meu pai. Por favor, apenas vá para casa, pedi, tentando manter o dia da memória do meu pai sereno. Mas, ignorando meus sentimentos, ele persiste com suas desculpas. Duda, por favor, me perdoe. Você é tudo o que tenho. Lamento profundamente minhas ações. Não sei mais o que fazer, diz Tom, chorando alto. Parentes alertados por seus gritos angustiantes correm para ajudar. O que aconteceu? Ele parece estar chorando. Está tudo bem, Duda? Aconteceu alguma coisa? Quem é esse homem sujo? Perguntam várias vozes dos parentes ao meu redor, apertando algo no meu peito, um sentimento de aperto de que o primeiro dia da memória do meu pai está sendo arruinado por minha causa. Por favor, pare, Tom. Chega, já basta. Pare de pisotear meus sentimentos durante o serviço memorial do meu pai. Daqui para frente, não se envolva mais na minha vida, disse, tentando manter o dia da memória do meu pai sereno. Segurança, por favor, venha aqui. Este homem é um perseguidor. Por favor, leve-o embora, peço ao segurança. Os seguranças correm e, segurando Tom firmemente pelos 2 lados, o levam embora. Duda, por favor, Tom continua chamando desesperadamente por mim, enquanto é levado embora pelos seguranças. Mesmo enquanto era escoltado para longe pelo segurança, Tom continuava a me chamar desesperadamente. Peço desculpas aos parentes presentes pelo transtorno causado. Peço desculpas pela confusão. Sinto muito por causar problemas, especialmente quando vocês todos vieram para o meu pai. Depois, consegui concluir o primeiro dia da memória do meu pai pacificamente e respirei aliviada. Sentindo-me aterrorizada pelas ações de Tom, visitei a delegacia de polícia para consulta no mesmo dia. Disseram-me que eu estava livre para fazer uma queixa, o que fiz apenas para garantir. Além disso, decidi mudar-me da casa dos meus pais para cortar completamente os laços com Tom. A mudança era algo que eu estava planejando há algum tempo e aconteceu um pouco mais cedo do que o esperado. Como eu já havia considerado vários novos lugares para morar, consegui decidir facilmente para onde me mudar. Mesmo depois disso, um amigo me manteve atualizada sobre a situação de Tom. Segundo eles, Tom frequentemente visitava minha casa familiar e, ao vê-la renovada, derramava lágrimas.
Tom, que havia sonhado com uma vida de casado comigo e se tornar um milionário, perdeu sua motivação quando seus sonhos não se tornaram realidade e viveu seus dias de maneira monótona. Um dia, enquanto assistia TV, um noticiário informou que Alex, o escrivão judicial que uma vez enganou Tom, foi preso por outro caso de fraude. Tom começou a acreditar que aqueles que fazem o mal devem enfrentar suas responsabilidades e começou a se engajar seriamente na busca de emprego. Eventualmente, ele conseguiu um emprego gratificante. Mais tarde, recordando as palavras do meu pai quando estava vivo, de fazer da casa da família um lugar memorável, tive a ideia de transformar a casa da família em uma vila para aluguel. Ao discutir com empreiteiros de renovação desde cedo e esclarecer a direção que queríamos seguir, a renovação ocorreu sem problemas e agora minha mãe e eu administramos a casa da família pós-renovação como uma vila para aluguel juntas. O que Tom viu quando visitou a casa da família foi seu estado transformado, já operando como uma vila para aluguel. A vila para aluguel, abençoada com uma excelente localização e jardim espaçoso, é amada por muitos e funciona sem problemas. Ter mais oportunidades de conversar com minha mãe, que está ajudando a administrar o negócio, enriquece meus dias. Pai, você ficaria tão feliz. Seu sonho se tornou realidade. A cada vez que um hóspede chega, expresso minha gratidão ao Pai Celestial. Estou tão feliz por poder operar a vila para aluguel, que foi o sonho do meu pai.